a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem alfarrabista nascido em 92, ou seja, acabadinho de chegar aos 30, cresceu no meio dos livros, com 2 pais formados em História e sempre gostou de ler. Teve acesso a uma boa educação, passou pelos Salesianos de Lisboa e pelo Liceu Rainha Dona Amélia. Era um aluno razoavelmente bom, mas não tinha imenso interesse pela escola. Diz que não tem grande talento nem para o rugby, nem para a música, mas são 2 das suas grandes paixões, além dos livros. Começou a trabalhar na feira da Rua Anchieta aos 15 anos, como alfarrabista, porque precisava de dinheiro para comprar microfones e amplificadores. Estudou filosofia na Nova, escreve no Observador desde 2015, ano em que se casou, e nunca mais parou de escrever. Está a fundar a Academia Observador, é editor da nova revista Crítica 21 e diz que o mundo dos livros, na perspectiva de um livreiro, está cheio de histórias que parecem tiradas deles, dos livros. Carlos Maria Babone, muito bem-vindo. Obrigado. Os livros têm uma religião? Não sei se têm uma religião, mas têm muitos devotos que os encaram quase como se fosse uma religião. E o que é mais engraçado é que tem também um aspecto que é mesmo próprio da religião, que é não só a parte do interior dos livros e daquilo que se vê, mas há muita gente que de facto, como nas religiões, olha para os objetos mesmo como sagrados e quase como se aquilo fossem objetos de devoção. Isso. Sim, é verdade. Achei curioso, o teu título chama logo a atenção para quem gosta de livros. Tu escreves no primeiro capítulo do ensaio A Religião dos Livros que a literatura dá poucas pistas sobre a vida das livrarias em tempos anteriores, e no segundo capítulo escreves que são poucas as memórias dos livreiros e os relatos do cotidiano de uma livraria. Foi esse o teu ponto de partida? Quiseste contrariar essa tendência? Sim, um bocadinho. Quer dizer, aquilo que eu notava é que, embora as livrarias façam parte da vida de toda a gente que gosta de ler, porque é lá que se compram os livros, a verdade é que depois há alguns relatos e algumas personagens de ficção que são livreiros, mas aquilo que eu reparava quando lia livros que de facto tinham livreiros é que estavam muito afastados da realidade. Uma pessoa vê aqueles livros do Carlos Ruiz Zafón, que tem o Cemitério dos Livros, é uma imagem muito romântica. Tem mesmo no livro do Stefan Zweig, o Mendel dos Livros, que vende livros numa mesa e é uma coisa proibida, assim muito secreta, etc. E aquilo que eu vivia da minha parte era uma coisa completamente diferente, não é? Quer dizer, os pais normais, porque o meu pai é alfarrabista também. Eu ia à escola normalmente, não tinha nenhuma aura secreta ou iniciática na questão dos livros. Uma pessoa gosta dos livros, lê e este lado da vida de livreiro mais cotidiano, mais corriqueiro, etc., eu acho que estava por contar, e também tem histórias engraçadas. Sim. E pronto, e nesta tua tentaste contrariar a tendência de olharmos para o livreiro como o parente pobre do livro. Nesta tua aventura, o que é que tu descobriste que não sabias ainda, na tua experiência como livreiro? Quer dizer, isto acaba por ser um bocadinho um relato da minha experiência. Eu comecei a vender livros bastante cedo, comecei com 15 anos, uma coisa assim, e por isso isto não é exatamente um livro de descoberta, não é olhar para um campo novo, é aquilo que é a minha vida. Aquilo que eu posso dizer que de alguma maneira acho que ficou mais esclarecido é a ideia de que realmente quando nós falamos de uma livraria, e mesmo de uma livraria de livros antigos, de um alfarrabista, podemos estar a falar de milhares de coisas completamente diferentes. Quer dizer, tanto há quem venda livros raríssimos e livros praticamente do século XVIII para trás, que é o considerado um livro antigo. É uma coisa engraçada, muitas vezes as pessoas chegam a dizer: tenho um livro antiquíssimo de 1950 e Sim, não, tu dizes neste ensaio antigo, que os livros do século XVI têm um valor assim, em termos de ser uma preciosidade muito maior do que um livro, por exemplo, do século XVIII, XIX? Sim, quer dizer, o que acontece é os livros, à medida que se vão aproximando do nosso tempo, há na mesma livros muito raros e que valem muito dinheiro, mas já não é propriamente por serem antigos. Enquanto no século XV, que é quando começa a imprensa, aqueles finais do século XV, e no século XVI, nós ainda podemos valorizar um livro só por ser dessa altura,
a partir do século XVIII, do século XVII e sobretudo do século XVIII, quer dizer, há livros vulgares. O Voltaire, por exemplo, que foi muito lido, toda a gente tinha livros de Voltaire, os livros do Fénelon, que hoje, além de mais, são muito poucos lidos, a Viagem de Telêmaco, etc. São coisas que aparecem muito, em que é possível encontrar em feiras, em bancas de livros normais, no meio de livros do século XX, a que se dá pouca atenção, porque realmente são livros que a uma certa distância parecem antigos, mas a antiguidade não os valoriza. Sim. Pronto. Tu vais aqui à Mesopotâmia, vais ao Egito, vais também à Idade Média, na altura em que os principais repositórios dos livros eram os conventos. Vens aqui ao século XVIII, em que dizes que o comércio livreiro em Lisboa era dominado pelos Bertrand. Quem é que domina agora? Há alguém dominante? Não era bem pelos Bertrand. É uma coisa mais engraçada, que é, há uma aldeia, uma terra pequena chamada Monastier de Briançon, de onde vêm uma série de pessoas para Portugal, migram para Portugal, e entre os quais uns Bertrand, e quase todos foram livreiros. E a rede livreira de Lisboa foi feita à volta disso nessa altura. E mesmo mais tarde, quer dizer, sempre teve uma grande tradição estrangeira. Depois houve Ferrand, houve Charton, sempre foi. Agora, curiosamente, também há um grupo francês, a FNAC, não é? Mas o mundo do livro, podíamos dizer que está dividido de maneiras diferentes conforme os vários mundos dentro do livro. Quer dizer, temos por um lado as grandes cadeias, temos depois no livro antigo a coisa mais estilhaçada e ao mesmo tempo também mais dividida. Há livrarias que são claramente livrarias de livros raros, como a Nova Eclética ou a Livraria Académica no Porto. E há livrarias que são livrarias mais para leitores, que são livrarias de livros acessíveis, em que o livro é mais um instrumento do que propriamente uma peça de coleção. E é um mundo engraçado, porque é um mundo onde nunca houve propriamente um grande monopólio, um grande vulto. Houve, no fim do século passado, houve dois irmãos que tinham a Livraria Antiquária de Colhariz e a Livraria Portugal, que chegaram de facto a dominar muito o mundo dos livros, que eram os irmãos Ferreira. E até antigamente havia leilões de livros em muitos sítios, até quase leilões de livros pessoais. Por exemplo, uma das primeiras biografias que nós temos do Camões é escrita... Aquilo é uma grande salgalhada, quer dizer, é um Pedro Maris que diz que foi buscar que comprou os papéis do Manuel Correia, que tinha sido amigo do Camões, num leilão dos papéis deste Manuel Ferreira. Quer dizer, havia muito esta coisa de uma pessoa morre, leiloam-se as coisas, mas é ali leilões localizados. E estes irmãos acabaram por concentrar muitos leilões em Lisboa, conseguiram criar de certa maneira um culto bibliófilo que só começa a haver no fim do século XIX, por um lado com a extinção das ordens religiosas, que acaba por libertar muitos livros antigos para o mercado, depois com outro grande homem para a história do livro, que é o Inocêncio Francisco da Silva, que foi um homem que fez uma recolha gigantesca de tudo o que se tinha publicado de autores portugueses em Portugal, e tem o dicionário bibliográfico, que hoje em dia é muito conhecido, foi assim um dos primeiros grandes bibliófilos. E depois estes irmãos Ferreira acabaram por dominar durante um bocadinho o mundo dos livros antigos, mas depois disso o negócio dos livros antigos é um negócio muito pessoal, quer dizer, a pessoa tem de conhecer o livro, e por isso não há assim um grande domínio, é uma coisa realmente pessoal e que se vê a identidade do livreiro. Então saímos da parte dos livreiros alfarrabistas, conseguimos perceber quem é que domina o mercado. Tu escreves aqui na página 63, no capítulo Livrarias Independentes, que a posse de uma das grandes cadeias livreiras, a Bertrand, por um grupo editorial, a Porta Editora, inquina naturalmente o mercado. De que forma? Sim, quer dizer, o que acaba por acontecer é que há uma livraria, isto é, vou tentar explicar. O que acontece com os livros novos é que nós compramos um livro a 15 euros e o livro está distribuidíssimo, quer dizer, todo aquele dinheiro, nós temos o autor a receber
10% numa hipótese boa, temos Uma uma, hipótese boa, sim, temos uma distribuidora que vai levar o livro para todo lado, a livraria tem de ter uma parte, também uma percentagem, uns 30%, qualquer coisa assim, depois ainda temos os paginadores, os revisores, os gráficos, Sim. quer dizer, há muita gente metida num livro. O que acontece é que quando nós temos uma cadeia que, além de ter a percentagem da livraria, também pode ter uma distribuição na parte dela, porque os livros acabam por ir para as suas próprias livrarias, já está com a percentagem tanto da livraria como da distribuidora, como além disso ainda tem a parte da editora em muitos livros, o que acaba por acontecer é que fica com uma posição muito mais confortável do que uma livraria pequena, não é? Isto, pronto, é o que é, não estou a dizer Sim. que é mau ou bom, é o Sim. que é. Eu há um tempo estava numa conferência no Alentejo e disse que tinha de rumar a Lisboa para gravar a minha geração e perguntaram-me quem é que seriam os próximos convidados e eu disse que ia entrevistar um alfarrabista e 2 jovens à minha frente de 24 anos perguntaram-me o que é que era um alfarrabista. Eu na altura fiquei um pouco perplexa porque na minha cabeça é uma coisa óbvia, mas não sou muito de julgamentos precoces e pergunto-te se as pessoas com 24 anos, as novas gerações ainda sabem o que é um alfarrabista? Sim, quer dizer, é uma coisa que se vai ganhando. Eu lembro-me de ser pequeno e dizer a profissão do meu pai e os miúdos não sabiam o que era, claro, mas isso quer Mas para mim dizer... é uma palavra que mas sabes que- que faz parte do meu imaginário desde sempre. E depois, Sim. como Não, faz parte pois. do meu, penso que também Claro, faz parte de toda a sim. gente. E na Não, verdade não é assim. mas é verdade que, quer dizer, uma pessoa depois explicando consegue perceber que exista, mas há miúdos pequenos, isso de facto fui vendo que havia muita gente que não sabia. Mas depois o que acaba por acontecer, sobretudo ali na altura da entrada para a faculdade, em que muita gente começa a entusiasmar-se mais com os livros e procura livros baratos e etc. Sim. Acaba por ter o Alfarrabista não é um sítio de velhos, quer dizer, também é muito um sítio de pessoas novas. Sim. Porque há muita gente à procura disto, dos livros baratos, de gente que começa a ter interesse por literatura e vê que, quer dizer, que começa a perceber aqueles autores canónicos, os Dostoiévski, os Oscar Wilde, Sim. todas essas coisas, e que se calhar não encontra imediatamente numa livraria de livros novos e anda com sofreguidão à procura daquilo. É normal que passe os alfarrabistas e, sabe tu, é um sítio que tem muita gente nova. Sim, eu depois de me deparar com este desconhecimento destes 2 jovens, que são pessoas bem informadas e que têm curso superior, Sim. por exemplo, e não sabiam, e escrevi no Google e mostrei o Google Imagens e de facto as imagens que aparecem se escreveres alfarrabista no Google aparecem pessoas muito mais velhas rodeadas de livros. Não há muitos alfarrabistas jovens, ou há? Mais ou menos. Depende um bocadinho da maneira como nós encaramos um alfarrabista. É verdade que no segmento dos livros raros não há muita gente muito nova. Embora também, quer dizer, acaba por haver mais do que parece. Sim. Sobretudo agora porque há vários livreiros que herdaram a livraria dos pais. Quer dizer, estou-me a lembrar na livraria Olicipo, que passou para o Bruno Vicente, que é uma pessoa jovem. Mesmo a livraria Campos Trindade passou do Sr. Tarcísio Trindade para o Bernardo Trindade, filho, que também, quer dizer, agora deve andar pelos 50, não juro, mas já há muitos anos que trabalha como alfarrabista. Mesmo aí acaba por haver alguns que são relativamente jovens, mas eu percebo que é um mercado em que há uma tendência para entrar mais tarde, não só porque o conhecimento bibliográfico importa mais, quer dizer, se eu não me basta conhecer o livro, saber, sim senhor, os livros do Kant, se forem as primeiras edições, são raras. Há um lado mais minucioso que importa. Quer dizer, eu contei no livro o caso do David Copperfield, de Charles Dickens, em que é um livro cuja primeira edição pode valer 500 euros ou pode valer 30 mil, consoante o número de gralhas que tem, porque aquilo foi editado por fascículos. Sim. E cada fascículo tem as suas gralhas e, portanto, para ser tudo da exata primeira edição tem de ter uma série de gralhas e se não tiver cada uma delas, correspondente a cada um dos fascículos, vai desvalorizando. Portanto, aí é um mercado que exige algum conhecimento, a menos que uma pessoa
como é o caso do Bernardo Trindade ou do Bruno Vicente, que já têm uns pais metidos no assunto e vêm desde cedo aprendendo. O que acaba por acontecer é que é um mercado em que se entra tarde por causa disso. Mas quando pensamos no alfarrabista também como o vendedor de livros em segunda mão, isso acaba por haver imensa gente nova. Quer dizer, e há muitas livrarias que misturam, quer dizer, tanto têm livros novos como têm livros usados. E aí, quer dizer, temos a Snob, tem gente nova. Houve a Fyodor Books, que era da Sara e do Paulo Ferreira, que também eram muito novos. Isso acaba por haver. E também há agora alfarrabistas no digital, no Instagram sigo alguns. Sim, isso há muitos. Já consegui uma vez uma edição do Elogio da Loucura do Erasmo que queria muito e a versão, como era muito antiga, ainda tinha o papel pegado, sabes? Tinha que fazer com uma faca e assim, como assim ninguém leu? É uma prova muito clara de que ninguém tinha lido aquele livro, não é? Verdade, sim. Já te chegaram muitos livros assim às mãos? Sim, é muito comum, quer dizer, é uma coisa. Tem algum termo técnico? Eu sei que aqui também falas, há um capítulo em que falas da linguagem dos livros. O que acaba por acontecer é que os livros na tipografia são impressos por cadernos, isto é, uma folha gigantesca que depois é dobrada e antigamente depois, por várias razões, umas vezes por razões técnicas, outras mesmo para dar a ideia de que o livro estava como novo, não se cortava, e isso era cortado à mão com uma faca, quer dizer... Sim. E há muita gente eu tenho uma faca de livros que gosto de usar para cortar esses... Sim, uma faca só de livros? Sim, uma faca de propósito. Para ficar mesmo perfeitinho. Sim. Eu não tenho e não ficou assim muito perfeitinho. É horrível, sim, senão é um sereno. Então, sim. Carlos, para quem está a ouvir esta conversa e ainda não sabe muito bem o que é um alfarrabista, eu pergunto-te o que é um alfarrabista? É um excêntrico guardião de preciosidades que o mundo esqueceu, um erudito de barbas brancas, um resistente, tudo expressões que tu usas no ensaio. Não, quer dizer, pode ser tudo isso. Mas também pode não ser. Quer dizer, uma das coisas que eu queria passar no livro é isto. Quer dizer, eu gosto de livros porque eu gosto de ler. Sobretudo é isto. O que significa que a profissão de alfarrabista me dá acesso a muitos livros, é verdade. Posso ler muita coisa, mas é um meio, quer dizer, não é uma coisa que salva o mundo, não é nada disto. Mas não salva nem a cultura? Há um papel salvador da cultura que também mencionas com esta frase, exatamente. Sim, tem o seu quê, ou pode ter o seu quê. Quer dizer, os livros podem sempre ser reeditados, não é? Portanto, da parte que mais me interessa dos livros, o facto de desaparecer uma primeira edição dos Maias não faz grande diferença porque o texto continua aí, não é? Sim. É claro que depois a primeira edição dos Maias não representa só o texto. Há uma história da tipografia, uma história da edição, tudo isso que também está ali. E é verdade que isso o alfarrabista também representa. Mas o que eu acho é que normalmente quando as pessoas olham para o alfarrabista e olham para a questão do amor pelos livros que elas próprias têm e pensam, que bom, e deves passar o dia a ler e tudo isso, o alfarrabista também acaba por ter este lado um bocadinho ingrato de estar o tempo todo com aquilo de que gosta, mas com um propósito que não é aquele de que gosta, e isso acaba por ser esquisito. Neste livro falas de um senhor livreiro que tinha alguma dificuldade em desfazer-se de algumas preciosidades e depois nem sequer queria vender. Já te aconteceu? Eu dei por mim a pensar enquanto lia esse certo. Já te aconteceu teres um livro que achas tão incrível que vais fugir ao propósito de o vender para ficares com ele, na verdade? Acontece imenso. Aliás, um grande livreiro espanhol que era o Palau, que deixou umas memórias engraçadas e deixou também um dicionário como aquele de que eu falava há bocado, do Inocêncio, com todos os livros publicados em português. Em Espanha há um feito por este Palau, que é um dicionário ultra famoso. O Palau dizia isso: os livreiros não podem ter armazéns, porque senão o que acontece é que enchem os armazéns de livros que querem. E isso é uma coisa que me acontece o tempo todo. Quer dizer, às tantas acabamos um bocadinho por filtrar. Há coisas, por exemplo, os livros que não são aqueles livros que eu gosto a um ponto de estar sempre a ler, ou que gosto de ter sempre ao pé de mim, eu acabo por não ter em casa porque sei que são tão comuns.
eu não preciso ter, sei lá, a Morgadinha dos Canaviais em casa, porque eu vou à livraria e apanho a Morgadinha dos Canaviais. Tenho 70 edições daquilo lá por todo lado. Portanto, por um lado, dá um bocadinho de perspectiva. Há livros que eu sei que posso vender porque aquilo me vai sempre parar às mãos. Agora, depois há outro género de livros que às vezes nem são livros raros, mas que nós sabemos que é muito difícil vir-nos a aparecer. Então diz-me lá um livro que tenhas surrupiado para ti e que não tenhas deixado à venda. Quer dizer, um livro, quer dizer, nem faz justiça. Eu vou dar um exemplo de agora, quer dizer, deste ano. Eu comprei há pouco tempo a biblioteca, uma parte da biblioteca do Fernando Guedes, que foi o editor da Verbo e foi também editor da revista Távola Redonda, da revista Tempo Presente. Era uma figura por quem eu sempre tive muita admiração e de quem sabia que tinha gostos de muita coisa que eu gostava. Ias encontrar lá coisas que ias gostar, sim. E aquilo, para mim, foi uma coisa inacreditável. Quer dizer, não só havia muita coisa da própria Verbo, eles tinham uma coleção espetacular, uma coleção de ensaio preta e branca, que ele tinha lá tudo, claro, e eu, para vender aquilo, era uma dor de alma, mas depois ele escreveu um livrinho de ensaios sobre o T.S. Eliot e o Ezra Pound, e tinha uma bibliografia muito boa do T.S. Eliot e do Ezra Pound, de coisas que não são portuguesas, que ele encomendou de propósito para aquilo. E quer dizer, são 40 livros, 50 livros que eu tenho. Quer dizer, eu não quero vender aquilo nem por nada. Eu sei que mais tarde ou mais cedo vou ter de vender porque não vou ter espaço para aquilo, mas anda a arrastar de um lado para o outro a ver onde é que consigo ter aquilo para não vender, porque é uma coisa que eu gosto muito, pronto. Mas está sempre a acontecer, quer dizer, é muito raro eu ir a uma biblioteca e não haver um livro, 2, 5 que eu quero ficar com eles, pronto. Sim, e isto aqui, entramos aqui numa questão que tinha mais para a frente, que é como é que os livreiros, os alfarrabistas neste caso, conseguem os livros. Acabaste aqui de falar da biblioteca de Fernando Guedes. Normalmente acontece por motivos não muito felizes, ou a pessoa deixou de existir, ou quer ver-se os livros porque tem uma dívida, por exemplo. É assim que os alfarrabistas alimentam o... Se for por uma dívida não é grande ideia, porque os livros não valem assim. Não, mas imagina, vender a casa, ficamos sem espaço para os livros, temos que dar os livros ou vendê-los. Sim. Não, acontece, é verdade. A maneira dos alfarrabistas comprarem livros, em geral, quer dizer, o método mais simples é de bibliotecas particulares. As pessoas que, por N razões, e é engraçado, as pessoas gostam muito de alfarrabistas. Eu acho que é uma ideia simpática, as pessoas gostam de apoiar alfarrabistas, indignam-se se as livrarias fecham e com uma certa justiça, quer dizer, vê-se que é uma coisa que gostam, mas a ideia de vender em bibliotecas, que é aquilo que sustenta os alfarrabistas e que permite que os alfarrabistas sobrevivam, é uma coisa que envergonha muitas pessoas. Sim, tu falas dessa descrição no livro. Sentem muita necessidade de se justificar, de explicar, eu não tenho espaço, qualquer coisa, quando normalmente o que acaba por acontecer é que as pessoas não estão a vender os seus próprios livros, por isso é uma coisa normal. Eu gosto de livros, se agora herdasse, sei lá, 2000 livros de uma tia, do que quer que fosse, de certeza que não tinha os mesmos gostos que eu, de certeza que haveria imensos livros que eu não poderia estar a guardar, e por isso há N razões para se venderem bibliotecas, muitas vezes porque morreu alguém que tinha aqueles livros e os herdeiros têm de resolver a situação, outras vezes porque a pessoa fez uma tese e já não se interessa por aquilo, ou vai viajar, ou o que quer que seja, e tem ali os livros. Mas quer dizer, é raro a pessoa vender livros porque escolheu fazer um investimento em livros e sabe que valorizou e, portanto, estar contente com a ideia. Acaba por ser uma coisa delicada. Mas como é que os alfarrabistas são informados de que há uma biblioteca que aparentemente está disponível? Devem querer todos ter acesso a essa mesma biblioteca, ou não? Depende das bibliotecas. O que acontece é que há muita gente a querer vender livros, sejam 10, sejam 10 mil. Quer dizer, eu acho que todos os dias recebo telefonemas de pessoas, e-mails de pessoas a dizer que querem vender livros, a perguntar se eu quero ir ver. É uma coisa que ao princípio é
é um bocadinho difícil quando ainda não se é um alfarrabista muito conhecido, porque as pessoas não sabem que a pessoa está disponível para comprar livros e por isso muitas vezes as feiras, por exemplo, são um bom meio não só de comprar, não só de vender os livros, mas também de comprar, porque há muita gente que vai às feiras e diz: olha, eu tenho uma biblioteca, quero ir ver, etc. Há esta dificuldade ao princípio, mas depois, estando uma livraria numa localização minimamente central, há já alguns anos estabelecida, etc., o que acontece é que as pessoas acabam por ir ter com o livreiro a dizer que tem livros para vender. Agora, é claro, há muita oferta de livros, mas aquilo que interessa é muito mais reduzido do que aquilo que nós pensamos, porque, aliás, basta olhar para uma livraria de livros novos. A quantidade de livros circunstanciais que estão à venda é muito óbvia. Quer dizer, se nós daqui a 20 anos, esperamos nós, claro, fomos olhar para um alfarrabista a estar cheio de livros sobre a Ucrânia e o Zelensky, etc. Porque o mercado do livro vive muito também do momento. E o que o alfarrabista acaba por ser também é um bocadinho o depositário dos momentos que passaram. Sim. E por isso há muitos livros disponíveis para serem vendidos Sim. pelas pessoas, mas que não significa que entrem bem no circuito de revenda. Sim, tu agora ao falar do Zelensky e da Ucrânia e da Rússia e de alfarrabistas, será que vamos ter daqui umas décadas de alfarrabistas de e-books? Pois, Porque há muita gente, está a crescer esse mercado agora, não é? Esses e-books também vão ser raros a dada altura? É uma coisa curiosa. Eu lembro-me de há uns tempos ver um estudo sobre um estudo que dizia que os e-books iam representar em 10 anos, eu agora não tenho o número certo na cabeça, mas acho que é isto, em 10 anos iam representar mais do que os livros físicos. E o que o estudo seguinte fazia era, 10 anos depois, tentar perceber porque é que ainda não tinham passado, quer dizer, porque é que ainda estava naqueles 5% da altura, uma coisa deste género. É um mercado que cresce moderadamente, quer dizer, o livro tem muitas funções e a ideia de que o livro é um objeto de leitura é uma ideia incompleta e os alfarrabistas também vivem disso, quer dizer, há muitos livros que são livros bonitos, que são peças de arte e isso não cabe no e-book. Há livros que são práticos, onde dá jeito de uma pessoa escrever, onde dá jeito juntar a outros livros e isso também não cabe no e-book. Quer dizer, a questão não é só o de haver pessoas que gostam de ler e-books e pessoas que gostam de ler em livros físicos. O livro não é só uma coisa de leitura e isso... Sim. Pronto, acaba por não fazer com que o e-book não seja assim tão importante para o mercado do livro quanto isso. Sim, tu escreves aqui na página 44 que o livreiro está no último lugar na cadeia da história cultural e por vezes tem de ser o carrasco de um tempo ou de uma ideia passada. E também usas a expressão o uso dos livros como resistência. Esta é uma palavra que eu acho interessante, que me interessa e que há quem diga que às vezes que usamos a palavra resiliência estamos na verdade a querer falar de resistência. O que é que isto quer dizer, de usar os livros como resistência? Sim, bem, há aí duas ideias diferentes. Quer dizer, por um lado, é muito difícil um alfarrabista ser um progressista no sentido puro do termo. Porquê? Porque aquilo que acaba por ver... Ele vem do passado. E mais do que isso, acaba por ver a quantidade de coisas que acabam por desaparecer, quer dizer... Ser esquecidas às vezes. Ser muito esquecidas e enquanto há algumas coisas que resistem, que nós vamos vendo uma primeira edição da mensagem a valorizar-se, vemos outros livros que tiveram grande interesse numa certa época a desaparecerem completamente do mapa e aí a terem... uma vida nos alfarrabistas muito complicada. Não falo só de best-sellers antigos, que é uma coisa confrangedora. Não há alfarrabista nenhum que não tenha... O retrato de Dorian Gray. Sim, mas mais do que isso, o retrato de Dorian Gray ainda há muita gente à procura. Mas também houve escritores de best-sellers, como há hoje em dia o Dan Brown, por exemplo, e que mesmo o Dan Brown já enche...
as estantes dos alfarrabistas, porque já não têm a mesma procura, já é uma coisa ligeiramente datada. Mas, da mesma maneira, houve, sei lá, o Rocha Martins ou o Campos Júnior, que são hoje escritores completamente esquecidos, mas que na altura tiveram um grande êxito, imensa gente comprou, há imensos livros do Campos Júnior ou do Rocha Martins por todo lado, e o que o livreiro acaba por se ver confrontado é com estes livros, que existem muito mais do que existem as pessoas que se interessam por eles. Quer dizer, o problema do livreiro nunca é vender um livro, é vender o livro a quantidade de vezes que ele aparece, não é? Uma coisa é aparecer a mensagem, que tem sempre mais gente à procura do que livros disponíveis. Outra coisa é o contrário, quer dizer, a quantidade de gente que se interessava por estes autores, ou mesmo pelo Walter Scott, por exemplo, que teve muito mais leitores no século XIX do que tem hoje em dia, é muito menor. E por isso, neste sentido, o livreiro é o último lugar da cadeia, porque quando as pessoas querem ficar com a boa consciência de não deitar livros fora, não terem a ideia de que estão a dar uma machadada numa cultura passada, de que estão a preservar alguma coisa, o que fazem é despachar para o livreiro, e o livreiro não pode guardar tudo, não é? Por isso, muitas vezes, o livreiro, como último reduto da cultura, acaba por ser isto, acaba por ser a pessoa que tem de decidir o que é que sobrevive e vai ser revendido e vai ser retransmitido, e aquilo que vai de facto ser esquecido e que vai morrer por aí. Depois a questão da resistência acaba por ser o certo cunho pessoal do livreiro. Quer dizer, se eu acho que há um autor que está muito esquecido, mas que vale a pena valorizar, põe mais em destaque, junto as coisas dele. Há um caso muito curioso, por exemplo, com um daqueles irmãos de que eu falei há bocado, os irmãos Ferreira, o caso do Manuel Ferreira, que durante muito tempo, quando fazia catálogos de livros, tudo o que tinha um remoto interesse para a bibliografia do Camilo Castelo Branco, ou estava minimamente relacionado com as polémicas do Camilo, escrevia Camiliana junto ao livro. E isto acabou, de certa maneira, por criar um culto bibliófilo do Camilo. Quer dizer, há colecionadores de muita coisa, há colecionadores de livros sobre Lisboa, há colecionadores de folhetos da Inquisição, e um dos cultos bibliófilos que há, assim, mais ou menos estabelecido, e que as pessoas que andam no mercado dos livros têm a ideia que existe, é o culto camiliano. E deve-se muito a isto, à insistência de um livreiro. E, quer dizer, seria possível fazer isto com mais autores. Sim, e agora há uma tendência das novas livrarias terem assim um pequeno cantinho dedicado a livros antigos, também referes no ensaio. Eu lembro-me, por exemplo, da Livraria Barata, na Avenida de Roma, tem assim esse cantinho dedicado aos livros antigos, mas ouvimos também muitas notícias de livrarias a fechar, já aqui disseste. Eu pergunto como é que vai o alfarrabismo em Portugal? Sobrevive muito nas feiras? Tu ainda vais? Ainda vais para a Rua Nasceta? Já não. Mas ela continua lá firme? Sim, continua, sim. E tem ótimos livreiros, quer dizer, há livreiros que se dão muito bem com as feiras e preferem ir a feiras a ter livraria aberta. E por isso o mundo dos alfarrabistas é um mundo muito diversificado, por isso é difícil dizer que o mundo dos alfarrabistas vai bem ou vai mal. Quer dizer, há livrarias que se dão muito bem e há livrarias que se dão muito mal. Há muitas livrarias a fechar, mas há livrarias a fechar por razões muito diferentes. Quer dizer, ou seja, porque o dono se reformou e não tem assim ninguém no imediato a quem passar e não faz questão que passe, e por isso a livraria fecha, e foi só um negócio que seguiu a sua vida, mas acabou pacificamente. Há outros em que aumentou muito a renda, ou em que, pronto, o livreiro de facto não vê que tenha grandes condições para continuar, porque o tipo de livros que vendia já não interessa tanto às pessoas, porque isto também é uma coisa que acaba por acontecer, que é, não há só livros muito raros e livros baratos. Houve durante muito tempo um mercado que foi o mercado principal dos alfarrabistas, que era um mercado de livros mais caros do que os livros normais, mas que também não era para bolsas milionárias. Um mercado que andava muito à volta da tauromaquia, da caça,
de livros de arte como os do Reinaldo dos Santos, os primitivos portugueses, ou livros sobre porcelana, sobre mobiliário, a porcelana da China ao gosto europeu, os leites e camilhas portugueses, que eram livros que no fundo não são como o livro raro, que aparece muito pouco e por isso uma pessoa não pode ter um negócio montado com base num livro raro que se calhar aparece uma vez por ano ou 2 vezes por ano, mas que permitiam uma certa sobrevivência de alguns alfarrabistas com alguma folga. Este livro, entre o livro raro e o livro barato, por várias razões, decaiu um belo bocado. Quer dizer, no caso dos livros de arte é mais ou menos fácil de perceber porquê, porque aumentou a oferta e a qualidade das reproduções dos quadros, etc. Dos livros novos é melhor do que a dos antigos, o que tem tendência a desvalorizar estes livros mais antigos. E por isso há alguns livreiros para quem esta transição foi mais difícil ou é mais difícil. Por isso é muito difícil dizer qual é o estado dos alfarrabistas em Portugal. Daqui a 20 anos teremos alfarrabistas. Teremos, com toda a certeza, sim. Isso não tenho a menor dúvida. Não quer dizer que seja nos sítios tradicionais dos alfarrabistas. Quer dizer, nós pensamos ali em Lisboa, na Calçada do Combro, na Rua da Misericórdia, e vemos que nos relatos sobre a vida do Padre José Agostinho de Macedo, amigo ou rival do Bocage, conforme as épocas, já se falava dos livreiros da Calçada do Combro. Não sei mesmo, pode ser que haja, e há livrarias muito saudáveis na Calçada do Combro, por isso que nada faz prever que desapareçam. Mas é verdade que pode ser que não estejam nos mesmos sítios, mas que os alfarrabistas vão continuar a existir, isso sem sombra de dúvida. Que os alfarrabistas também se conseguem adaptar aos tempos, às pessoas que entram agora em alfarrabistas? Lembro, por exemplo, há uns anos de um episódio num alfarrabista em Lisboa, na zona baixa de Lisboa, de o senhor ficar muito incomodado porque estávamos a tirar uma fotografia ao espaço que era lindíssimo. E eu fiquei, mas que pena, era uma forma de divulgar, não é? Achei eu. Sim. Pois, não era se fosse uma ofensa ao senhor. Claro, eu percebo. O que acontece, e às vezes é difícil para os clientes perceberem isto, é que o alfarrabista acaba para muita gente por ter quase esta função de museu. Quer dizer, uma pessoa vai lá, que giro, e um livro antigo, e abre o livro, e o livro é frágil e tem tendência a estragar-se e tudo isso. Por isso é normal que o livreiro tenha um certo cuidado com as pessoas que mexem, que tiram fotografias e tudo isso. Se os livreiros se adaptam isso, claro, e até que o próprio mercado mostra isto, quer dizer, um dos segmentos mais saudáveis no mundo alfarrabista é ali na poesia surrealista, etc., que atinge valores altos, e isso é uma coisa que há 50 anos não estaria nos mesmos valores, não é? Os livreiros, há muitos livreiros que gostam de ler e que estão atentos ao que as pessoas procuram e por isso, de alguma maneira, se adaptam ao que as pessoas procuram nos livros. Também acontece, isso é uma coisa engraçada de ver, o contrário, quer dizer, as pessoas a adaptarem-se aos livreiros. Eu lembro-me que às tantas trabalhava um amigo meu comigo lá na livraria que se afligia muito com a ideia de haver muita gente ali dos 60 para cima eram aos alfarrabistas, e eu pensava, mas quando essas pessoas morrerem ou estiverem em casa, deixa de haver clientes de alfarrabistas. Mas não, o que acaba por acontecer é que as pessoas a chegar aos 60 ou a chegar a estas idades começam a aparecer, quer dizer, aquele tipo de livros, a ideia de procurar coisas que eram da minha geração, é uma coisa que acaba por vir, é quase omnipresente, vem em todas as gerações. Isso vê-se muito, por exemplo, na cotação da banda desenhada. É uma coisa muito engraçada. Há algumas revistas de banda desenhada que, sobretudo quando é em conjunto, são raras. Mas o preço vai variando, vê-se nitidamente, conforme vão passando as gerações que os liam em pequenos. Quer dizer, as pessoas que liam o Diabrete não são as mesmas que liam o Tintim. E por isso as pessoas que chegam ao Tintim, que liam o Tintim, quando chegam à idade em que começam a ter algum poder de compra, vêm procurar. Quando eu era pequeno lia muito o Tintim, e aquilo começa a valorizar. Portanto, é uma coisa que é mútua. Tanto os livreiros se adaptam ao gosto das pessoas, como as pessoas começam a procurar aquilo que um alfarrabista tem para oferecer.
Olha, Carlos, e quem é que são as pessoas que procuram alfarrabistas? Já aqui disseste que há jovens a procurar alfarrabistas, já aqui disseste que há muita procura pela mensagem. Eu não sei se está ligado ao facto de que estudamos a mensagem no 12º ano e então há pessoas à procura, há jovens à procura desse livro. Há algum padrão do tipo de pessoa que entra, além de ser uma pessoa que gosta de livros? Sim, mas é que nem isso é bem um padrão, porque há pessoas que gostam de livros por razões completamente diferentes. Quer dizer, há pessoas há académicos que vão procurar trabalhos para os seus estudos, e aí um dos motos é que quanto mais específica, mais pequenina seja a coisa, melhor. Quer dizer, há um mundo de gente que se interessa imenso por folhetos pequeninos, por separatas de revistas. É muito engraçado, quer dizer, que procura aquilo com verdadeira devoção. Há gente que vai à procura de livros para ler, há gente que vai à procura de livros encadernados a metro para pôr nas estantes. Há gente Para que vai à efeitos procura... decorativos? Sim, sim. Há gente que vai à procura de livros de bibliofilia para investimento, etc. E isso, portanto, é muito difícil arranjar um padrão de clientes de alfarrabistas, até porque, lá está, os alfarrabistas são muito variados e diferentes livrarias têm diferentes clientes. O que pode haver um certo padrão, e mesmo isso não é muito líquido, é naquilo que torna um livro raro e por isso procurado do ponto de vista alfarrabista. A mensagem é um caso clássico que tem uma das características clássicas, que é, além de ser de um autor muito conhecido, as primeiras edições de poesia em geral são muito mais pequenas do que as primeiras edições de romance, por isso é natural que, mesmo sendo mais novo ou mais recente, as primeiras edições do Pessoa sejam mais procuradas que as primeiras edições do Essa de Queiroz. Mesmo o Camilo Castelo Branco, que, como vendia muito, tem umas primeiras edições muito raras, é verdade, daqueles folhetos pequeninos que ele fazia, como Maria, não me mates que sou tua mãe, ou coisas assim, esses mais bizarros, mas tem livros que são relativamente vulgares, que se encontram 20 euros, 30 euros, portanto, há um certo padrão no livro raro, quer dizer, não basta ser uma primeira edição, mas convém que tenha alguma coisa que o torne mais procurado do que a quantidade de gente que o E os procura. Lusíadas? Tu já gostas de escrever sobre os Lusíadas? Já escreveste um artigo Muito, bem longo na revista 21, a Crítica 21, e também no Observador. Há edições verdadeiramente raras dos Lusíadas e até há quem as esconda para que o Estado não se apodere delas. É verdade isto? Sim, quer dizer, isso nos Lusíadas, como noutros livros, o que acaba por acontecer é que os livros, como os quadros ou peças de arte importantes, o que acabam por ter é aqueles que têm um interesse histórico mesmo muito, muito significativo. Muitas vezes a Biblioteca Nacional tem um direito de preferência sobre os livros, e que é uma coisa que é muito difícil até para os livreiros, porque imaginemos este cenário. Eu tenho o livro que o Cosme Damião escreveu sobre futebol. Um livrinho pequenino, o Cosme Damião, fundador do Benfica, escreveu aquele livro pequenino, é muito raro. Eu sei que a Biblioteca Nacional tem um fundo para livros sobre futebol, que está a construir uma montra, etc. Se eu vou a um leilão e vejo que apareceu lá no leilão o livro do Cosme Damião, o que é que acontece? Eu sei que a Biblioteca Nacional vai ter um direito de preferência, por isso o que acontece é que chega ao fim da licitação, aquilo foi licitado por 300, suponhamos, e a Biblioteca Nacional opta, quer dizer, compram eles pelos 300. Mas eu, que já sei que a Biblioteca Nacional vai comprar, não licitei, por isso o livro pode ser vendido mais barato por uma pessoa já saber que provavelmente vai parar às mãos do Estado. Por isso pode acontecer que os livreiros tentem arranjar maneira de vender logo o livro. Agora, isto é uma coisa muito rara, por um lado, e um bocadinho imprevisível, por isso acaba por não acontecer assim tanto. Há histórias rocambolescas e aventurosas sobre livros. Por exemplo, o livro mais antigo que se sabe publicado em Portugal é o Tratado de Confissão, que foi encontrado por um livreiro
que é uma personagem fantástica, que era o Sr. Tarcísio Trindade, da Livraria Campos Trindade, que escreveu um livro de poemas que apareceu na história da literatura do Oscar Lopes e do António José Saraiva. Foi presidente da Câmara de Alcobaça e depois teve uma livraria e ele descobriu este primeiro livro. E, quer dizer, ele chegou a estar preso. Esse livro é de quando? É um chamado incunábulo, que é do fim do século XV. Os incunábulos são os livros do tempo da invenção dos tipos móveis, quer dizer, do princípio da imprensa. E, portanto, é assim o primeiro incunábulo português, é um livro que tem um valor incalculável e, portanto, ele chegou a estar preso uma noite por não dizer a quem é que tinha vendido o livro. Quer dizer, mas isto é uma história que, quando formos falar de história dos livros, esta virá sempre à baila, porque é um caso raríssimo. Agora, há edições muito raras e que se tornam mais raras porque, como são também um bocado da história de Portugal, o Estado naturalmente também quer ter. No caso dos Lusíadas, há várias edições muito raras, não só a primeira, que tem um debate, além do mais, sobre qual é que é a primeira, porque a portada tem um símbolo de um pelicano, mas há uns exemplares que têm o pelicano virado para a direita, outros para a esquerda. Então discute-se qual é que terá sido mesmo o primeiro, se foi o do pelicano virado para a direita ou para a esquerda. E pronto, há uma série de... pouco tempo, há um mês ou dois, estive com uma edição dos Lusíadas do século XVI em Guimarães e fiquei assim verdadeiramente maravilhada. Acho que nunca tinha tido assim um livro tão antigo nas mãos. Porquê é que gostas tanto de escrever sobre os Lusíadas? Se só pudesse ter em casa a mensagem aos Lusíadas, qual é que terias em casa, perto de ti? Não, isso tinha... pronto, isso é uma questão de gosto. Isso tinha os Lusíadas sem dúvida nenhuma. Porque é que eu gosto tanto? Não sei bem porque é que... Para um jovem que ainda não leu e que devia e que está assim um pouco a procrastinar, motiva-o a ler esta obra. Eu não gosto só dos Lusíadas, eu gosto da poesia do Camões em geral, sim. E depois, além do mais, acho que o Camões tem uma peculiaridade que é grande parte da história intelectual do país é também feita à volta do Camões de uma maneira fantástica. Quer dizer, muitos dos nossos grandes historiadores, das grandes cabeças portuguesas, dedicaram muito tempo ao Camões e ao estudo dos Lusíadas, da lírica. A lírica tem um problema complicado porque nunca foi publicada em vida. Há muito poucos poemas que foram publicados em vida e por isso, além do mais, eu gosto de toda a tradição intelectual à volta dos Lusíadas, da Carolina Michaelis, do Visconde de Germanha, etc. O que os Lusíadas têm é uma genialidade em muitos lados e muito completa. Quer dizer, aquilo eu gosto tanto de pensar na maneira como o Camões revolve a ideia que nós temos do Deus, que aquilo não é exatamente um Deus. Quando nós vemos as figuras dos deuses mitológicos pintadas no Renascimento, aquilo que vemos é geralmente um homem nu, no seu estado natural, etc. Aquilo que vemos com o Camões já é um tipo muito diferente, em que as barbas do Adamastor, por exemplo, são feitas a partir das conchas, etc. Muda, quer dizer, aquilo tem um alcance que em tanta coisa, de uma finura psicológica que eu acho extraordinária. Tanto, sei lá, personagens extraordinários, o velho do Restelo, aquele discurso extraordinário: oh, glória de mandar, oh, vanquista desta verdade. E há sempre ainda muita coisa para dizer sobre os Lusíadas. É tanta coisa, aquilo... Achas que é um livro para qualquer pessoa? Acessível a qualquer pessoa consegue compreender? Acho que sim, embora seja um livro que é para ir com devoção, quer dizer, não é ligeirinho. Há livros que têm isto, mas que também é uma coisa bonita, que é nós sabermos que eles foram consagrados por uma tradição intelectual, leva-nos a olhar para eles sabendo que aquilo é um grande livro, e isso leva-nos com uma disposição diferente. E eu acho que os Lusíadas, para quem está pouco habituado, sei lá, poesia do século XVI ou literatura mais antiga, é claro que há algumas dificuldades, mas depois, passando isso, é ir ao tem Google, muita coisa e muita coisa até de uma modernidade extraordinária. Quer dizer, a maneira como ele trata o problema do mal no Adamastor, quer dizer, a maneira como
como olha para o episódio do Magriço, por exemplo, aquilo tem uma grande modernidade, quer dizer, quem gosta de poesia. Ele até tem uma coisa muito engraçada. Nós vemos hoje em dia a grande poesia, e uma das coisas que é engraçado ver, por exemplo, no T.S. Eliot, ou o que quer que seja, é que aquilo é uma poesia carregada de referências, e uma pessoa gosta de saber, de ver isso, de ver que está a ler com os séculos, etc. E isso já no Camões há muito, quer dizer, há ecos muito grandes do Petrarca, há ecos da mitologia de João de Então, Barros. Carlos, É ler a tradição, é uma coisa muito para um engraçada. resistente dos Lusíadas que está agora a pensar dar uma oportunidade, que canto é que poderia ler para o convencerem a fazer essa investida? Bem, eu já falei aqui várias vezes dele, mas eu acho engraçado, gosto muito do Canto Quinto, que tem a parte do episódio do Veloso, que é cómica, ele a fugir, a dizer que quando lhe dizem é Veloso, esse morro é mais fácil de descer do que de subir, ele diz, é porque cuidava que estavais cá sem mim. Tem essa parte cómica, depois passa para um lado trágico, que é o lado do Adamastor, e que te conta uma história muito bonita, que também foi depois contada num épico português, que está mais ou menos esquecido, que é o Naufrágio de Sepúlveda, que foi um navegador, uma história horrível, que naufragou junto à costa da África, ia com a família toda e morreu lá, e isso impressionou muito os portugueses no século XVI. E também o segundo grande épico português é um Naufrágio de Sepúlveda, que vem contado no episódio do Adamastor. E depois, pronto, passada essa tempestade, tem a seguir a parte do Magriço e da parte das histórias. Por isso, eu diria que o Canto Quinto, que geograficamente também é muito engraçado, porque é o quinto, que é o que está no meio, e aquilo acaba por ser o ponto do meio da viagem, o ponto do cabo, aquilo, portanto, também tem assim uma certa ressonância simbólica. Eu diria que o Canto Quinto, que já agora se pode começar pelo fim do quarto, que é o episódio do Velho do Restelo, mas passando para o Canto Quinto. Se quiserem sim. continuar a ouvir Carlos Maria Babona falar sobre os Lusíadas, ou ler sobre o assunto, é só pesquisarem no Observador ou lerem a revista Crítica 21, que já está à venda nas livrarias. Ainda aqui, dentro das pessoas que entram nos alfarrabistas, há mesmo pessoas que compram livros como quem dá uma palmada encorajadora nas costas. Escreves também que há quem entre, apesar de simpatizar com a figura do livreiro e ter pena ou alguma tristeza por livrarias fecharem, dizes que há quem entre olhando para vocês, para os livreiros, com um ar de quem está a ver um doente pela última vez. Acaba por acontecer um bocadinho, e é uma situação um bocado bizarra, que é as pessoas entram numa livraria de livros antigos, e geralmente isto é quem não entra, quer dizer, quem entra poucas vezes. Mas a primeira pergunta é, então isto aguenta-se? Ou este também vai fechar? Quer dizer, assumem que estão a entrar num negócio comatoso, que muitas vezes não é o caso, não é? E por isso há assim uma sensação que, pronto, não é um drama, mas tens alguma resposta seu... pronta para essas situações? Não, eu pronto, alinho lá na peça das pessoas. Também não é um drama, é só um bocadinho desconfortável e um bocado bizarro ver as pessoas assim com um ar muito pressuroso, ou com um ar de coragem. Continuo. Pronto, olha, e tendências de procura em alfarrabistas? Tu aqui também denotas uma situação interessante, que é aparentemente há uma falta de comunicação entre as livrarias de livros novos e alfarrabistas, porque de vez em quando assistimos a uma reedição de um escritor que aparentemente está esquecido, mas que está à venda em vários alfarrabistas. Um bocadinho, é verdade. Embora, quer dizer, claro que isto joga também com o facto de haver uma certa falta de comunicação também entre clientes. Isto vê-se até nos clientes dentro do próprio mercado do livro antigo. Quer dizer, há muita gente que vai só a leilões de livros e não vai a livrarias alfarrabistas. Mas então, no caso de livrarias de livros novos e livrarias alfarrabistas, há muita gente que só vai a uma ou só vai a outra. Mas é verdade que há alguns casos que de repente são reeditados com uma certa pompa, como se fosse uma coisa extraordinária, ou como se estivesse a resgatar o livro do esquecimento, e vai saber, e se entrar num alfarrabista, há por todo o lado. Quer dizer, eu lembro-me, e é uma coisa que percebo, não faz inteiramente jus a este caso, porque os livros editados foram outros e porque joga com marketing um bocadinho diferente, mas aqui há uns anos foi anunciado que uma editora ia reeditar, ia recomeçar a coleção Vampiro, que
foi uma coleção de livros policiais que teve um grande êxito há uma série de anos. Eram uns livrinhos pequeninos de capa preta, que depois houve também a coleção do Vampiro Gigante, onde era editada a Agatha Christie, etc. Mas pronto, então houve uma editora que decidiu, num daqueles casos de aproveitamento de nostalgia, que ia reeditar, recomeçar a coleção Vampiro. Eu lembro-me de, há uns anos, ir a um armazém, uma pessoa que tinha 1 milhão de livros da coleção Vampiro no armazém. Quer dizer, 1 milhão. Aquilo posto à venda rebentava, quer dizer, saciava toda a gente que procurasse a coleção Vampiro, não é? E isso acaba às vezes por acontecer. Há alguns autores que, embora não estejam disponíveis no mercado de livros novos, são muito comuns no mercado de livros antigos. É um caso engraçado, quer dizer, para dar um exemplo, Ferreira de Castro. Normalmente É o exemplo da sim, exatamente. pois, sim, Sim. porque é mesmo um caso muito flagrante. Sim. O José Cardoso Pires, que durante algum tempo, agora está a ser reeditado com Sim. cuidado pela Relógio d'Água, etc., mas durante algum tempo houve ali um certo impasse. Mas o José Cardoso Pires há imenso nos alfarrabistas, quer dizer... Sim, e, tu são também, casos. e também na página 90 dizes que há autores incompreensivelmente esquecidos cuja procura faz subir os preços nos alfarrabistas. Que autores? Sim, para dar alguns exemplos de autores que não há hipótese de ser, porque há alguns casos em que ainda há direitos de autor, eles podem não ser reeditados por causa de litígios em relação a isso, etc. Quer dizer, o Luís Pacheco é muito procurado, mas é complicado editar, por exemplo. Ok. Mas há outros autores em que não é assim. Por exemplo, há um livro que é o Piolho Viajante, que é um livro muito engraçado sobre a história de um piolho, a passar das coisas para as outras, que foi editado a última vez. Não sei se foi a última vez, mas uma edição conhecida é dos Estúdios Cor e que é bastante procurada. Há muita gente que o quer. Podia-se reeditar, por exemplo, o José Agostinho de Macedo. É um caso muito óbvio, é procurado mesmo. Quer dizer, é difícil encontrar as coisas dele. É um autor mais ou menos canónico, apesar de meio louco da literatura portuguesa, mas é difícil, de facto. Pronto, assim, há alguns casos destes. Eu lembro-me há uns anos, andava à procura, no final da minha fase existencialista, andava à procura de Náusea, de Sartre, e não encontrava em lado nenhum. E depois encontrei numa feira na Costa da Caparica um livro uma edição de 1958 por 2 € numa feira. E pergunto-te se há autores que ficam esquecidos. Por exemplo, lembro-me que recentemente várias editoras assinalaram os 150 anos de Raul Brandão e os livros voltaram, livros também raros. Há autores que estão esquecidos por culpa, entre aspas, coletiva, que não têm as honras que deviam ter. Há quem defenda, por exemplo, que Jorge de Sena devia ter o mesmo destaque que tem hoje Fernando Pessoa nas nossas livrarias e no nosso imaginário cultural. Sim, é um bocadinho complicado responder. Quer dizer, há dois. Eu posso responder a essa pergunta de duas maneiras. Há alguns autores que, quer dizer, o próprio mercado livreiro e dos livros antigos parece dizer que eles mereciam outra vida, como é este caso do José Agostinho Macedo. Quer dizer, é procurado, os livros acabam por ser caros, as pessoas não têm acesso e querem ter acesso aos livros dele, por isso isto é um caso. Outro caso, quer dizer, isso acho que autores esquecidos ou autores que nós achamos que podiam ser muito mais conhecidos, há de haver. Agora, depois isto também é uma perspectiva, lá está, que varia um bocadinho consoante os sítios que nós temos. Por exemplo, para um livreiro alfarrabista, o Jorge de Sena tem uma vida pujante, quer dizer, as pessoas procuram o Jorge de Sena, compram, há edições, ele aparece, é um exemplo desses. Há outros que, se calhar, eu, por gosto pessoal, diria que podiam ser mais conhecidos, sei lá, o Martim de Castro do Rio, o Calixto... o Calixto nada. Calixto Eloy. Não, porque é Daquela o Eloy de Sotomayor de Sá, que era um poeta conibricense, sei lá, há vários autores assim que uma pessoa pensa que podiam ser mais conhecidos, mesmo o Padre Bartolomeu de Quental, que é um bom escritor barroco. Agora, é isso, depende um bocadinho da perspectiva
se é uma perspectiva de mercado que estamos a falar, é verdade que há alguns que não têm o destaque que merecem, embora tenham quase um destaque subterrâneo. Quer dizer, pode não haver à venda nas livrarias ou não aparecer nos jornais tanto Jorge de Sena, para dar o exemplo que deste, mas depois aquilo que se vê é que as pessoas procuram e é um autor querido e acarinhado. Há outros que não é tanto assim. E como é que seria um mundo em que as pessoas não liam de todo? Não liam livros de todo? Bom, eu acho que era um mundo em que continuava a haver alfarrabistas e em que continuava a haver alguns, não todos, claro, mas continuava a haver alguns alfarrabistas pujantes, porque o livro como objeto de coleção não tem nada a ver com o livro para se ler, não é? E por isso, quer dizer, às vezes, lá está, quanto menos lido, se ainda tiver as páginas por abrir, melhor para o colecionador. Agora, fora isso, era um mundo mais triste, quer dizer, no fundo, durante o livro é o nosso instrumento de comunicação com os séculos anteriores mais eficaz. Quer dizer, nós não ouvimos a voz do Aristóteles, mas nós conseguimos ler o que estava lá escrito, não é? Nós conseguimos ver, e é uma experiência impressionante, olhar para as décadas do João de Barros e ver quase a história ali a acontecer, não é? Quer dizer, perceber como é que foi entrar numa caravela, ir explorar ali um bocadinho, etc. Tudo isso acaba por depender do livro, e o livro faz-nos comunicar com outros séculos, e mesmo para aqueles que já temos outra ferramenta, a verdade é que a escrita e a leitura e a literatura dão outro modo de olhar para a coisa, deixam uma imaginação diferente, controlada, de uma maneira que é bonita, que é enriquecedora, que nos abre o ponto de vista. Por isso, quer dizer, não é o mesmo ver um filme ou ler um livro. É uma coisa diferente, não só no sentido da imaginação, daquilo que se perde ao ler um livro, mas também no sentido que a própria linguagem e o nós termos na palavra e na linguagem como um sistema acaba por nos dar uma perspectiva e alargar-nos o ponto de vista de uma maneira que, se desaparecesse a leitura... E o que é que perdem as pessoas que não ocupam a solidão com livros? Acho que perdem muitas coisas, mas há uma coisa que a mim me parece importante, que é: nós poderíamos não ler e ter a imaginação e ocupar-nos com a imaginação, e nesse sentido até podíamos ser mais livres, digamos assim. Tínhamos a imaginação, vivíamos os nossos pensamentos, etc. Mas a imaginação acaba por ser uma coisa que tem um lado que também não é tão bonito, tem um lado quase de mentira, não é? Quer dizer, se eu vivo na minha imaginação, aquilo acaba por não ser a vida, não me tira de mim. O livro é uma coisa que mexe com estes dois lados, ao mesmo tempo que nos permite imaginar e que nos abre a cabeça. É uma coisa que nos permite chegar aos outros, permite-nos escolher os nossos amigos, permite-nos estar acompanhado por aquilo que nós não vemos no outro lado. Quer dizer, o mundo o livro é um mundo infinito, e por isso há muitas coisas em que nós às vezes nos sentimos solitários, em gostos, em maneiras de olhar para o mundo, às vezes até em coisas em raivas que temos, coisas que achamos que não são de partilhar porque não é bom, não é bonito. Quer dizer, eu dizer que tenho aquela fúria saliniana, o que quer que seja, e o livro dá-nos um certo amparo, dá-nos apoio, partilha, etc. E por isso o livro é uma companhia fantástica, não só naquele sentido mais vulgar da companhia, como alguém que está ao meu lado, mas como aquilo que desvenda os nossos anseios, que desvenda aquilo que nós somos. E isso é uma coisa que eu acho que Sim. é fundamental. E entrando aqui no capítulo, os portugueses não leem, ouvimos muitas vezes dizer que os portugueses não leem. O primeiro convidado desta temporada, Martim Sousa Tavares, dizia aqui neste programa que os portugueses só leem Pedro Chagas Freitas porque não sabem que existe um Tolstói. Eu às vezes acho que é fácil demais dizermos que os portugueses não leem, porque também tu não serias um leitor voraz se não tivesses crescido numa livraria rodeado de livros. Sim, não vimos todos no mesmo contexto. Pois, sim, eu não sei o que é que toca a umas pessoas e não a outras.
é verdade que a literatura boa, chamamos-lhe assim, ou o Tolstói e o que quer que Dostoiévski, seja, gostas assim, muito, não é? gosto, sim, Também com gostas de certas escrever? reservas, mas gosto, Que sim. reservas? Quer dizer, é uma coisa um bocadinho difícil de explicar e não é inteiramente justa porque eu acho que é uma coisa que se vai, à medida que eu me vou afastando dos livros de Dostoiévski e vou pensando sobre eles, vou gostando um bocadinho menos deles, achando aquilo, uns certos dramas de faca e alguidar, um certo histerismo, mesmo um certo psicologismo um bocadinho irritante, mas depois uma pessoa volta à página e aquilo tem outra limpidez e reconcilia. Quer dizer, é um livro que perde com a distância. É um autor que eu acho, pelo menos, que perde com a distância. Mas gosto, claro que Sim, gosto. eu só tinha um amigo que não- recentemente acabou Os Irmãos Karamazov e andava louco a dizer: está aqui tudo, Diana, a humanidade está aqui tudo, lê isto, está aqui sim. tudo. Não. Está lá tudo ou não? Eh, eu acho que há outros autores em que que está está lá mais. tudo? Mas está muita coisa e está muita coisa que se calhar não estava com a mesma clareza noutros autores. Mas sim, mas claro que gosto muito. Agora, em relação à questão dos portugueses não leem e de só leem coisas más porque não sabem que há outras, eu acho que isso não é bem verdade, embora eu não saiba exatamente porque é que há algumas pessoas que são a quem isto toca de uma maneira e outras não. Quer dizer, entra-se na literatura por muitas maneiras, não é? Há pessoas que são mais sensíveis à questão da música, ao lado discursivo de um autor. Há pessoas que são mais sensíveis às preocupações sociais. Há pessoas a quem o lado de aqueles escritores que entram a Dostoiévski, por exemplo, ou como o Rilke, assim mais diretamente na intimidade de uma pessoa e na parte especulativa de uma pessoa. Há pessoas mais sensíveis a isto. Eu não sei o que é que leva as pessoas a interessarem-se pela literatura. Só acho que há uma altura a partir do qual é difícil voltar atrás. Quer dizer, eu senti isso em relação a mim, em relação a várias coisas. Por exemplo, eu lembro muito bem quando li os Maias. Eu parti a perna a jogar rugby. No 11º ano? Não, Foi antes. antes? Foi Uau. antes. Eu parti a perna e tinha de ficar com a perna pendurada para cima e não podia fazer mais nada. Uhum. E estava a fazer 14 anos, Sim. tinha 13 a fazer 14. Eu li os Maias nessa semana em que não tinha mais nada para fazer, li aquilo e depois a seguir fui pegar noutro livro qualquer daquela idade e aquilo já não servia, quer dizer, já não se podia voltar atrás. Eu, a partir do momento em que vi é possível escrever assim, a ideia de uma coisa vulgar, ligeira, escrita funcionalmente, acabou, quer dizer, não conseguia voltar a ter prazer com este género de livros. Isto não é uma coisa, quer dizer, não é uma revelação, isto depois foi-me acontecendo várias vezes em relação a outros aspectos, não é? Quer dizer, quando li o Crime e Castigo revelou outro tipo de coisas, quer dizer, que uma pessoa olha para si própria de uma maneira que já não pode voltar atrás. Sim. Eu não sei o que é que faz com que a algumas pessoas aconteça isto e a outras não, ou que não aconteça logo. Mas que acontece. Não sei o que é, se é uma questão de educação, porque há pessoas que não são educadas e de repente têm esse embate com um livro, e há pessoas que são educadas e nunca têm, mas há ali alguma coisa que pode tocar ou não e que é... Sim. E Olha, quando toca? numa altura em que a Rússia é a grande vilã do xadrez político, a literatura russa continua em altas e muito recomendável. Nesta aventura pelos russos, por onde é que devemos começar? Dostoiévski, Tolstói, Nabokov? E faço-te a pergunta que dá título a um artigo teu no Observador: porquê é que lemos os russos como não lemos nenhuma outra literatura? Sim, pois... Para onde é que devemos começar? Eu diria, há um lado, aqui é o lado livreiro, que é, há alguns autores que eu também não sei exatamente porquê, ou desconfio de algumas das razões, mas que são muito bons para quem está a começar. Quer dizer, há alguns autores cuja qualidade é óbvia e está muito exposta. Quer dizer, o Dostoiévski naquele grito, que é mesmo um grito, não tem descrição
descrição no sentido de discreto. Não tem descrição nenhuma, não é? Aquilo é muito impositivo. É um caso óbvio disso, quer dizer, uma pessoa consegue se enredar logo na premissa, consegue entrar rapidamente na literatura, e há alguns autores deste género, não só nos russos. O Oscar Wilde também é um escritor óbvio neste sentido, quer dizer, a qualidade deles é muito patente e por isso são bons escritores para começar. Isto depois depende um bocadinho daquilo que é a sensibilidade de cada pessoa. É muito, muito bonito ler o Chekhov pela primeira vez, por exemplo. Aquilo tem ali uma sensibilidade triste que a pessoa consegue perceber muito bem, quer dizer, dá muita empatia. Portanto, se uma pessoa procura mais isso na literatura, tem esse lado. Se procura uma coisa que também é difícil e que também é extraordinária de ver, um certo sentido de uma vida mais completa e como se estivesse vista no seu todo, é melhor ler o Tolstói da Fase Guerra e Paz. Pronto, isto depende muito. Agora, a literatura russa, eu falei disso nesse artigo, porque é uma coisa que acaba por ser um bocadinho mais cultural, quer dizer, mais nenhuma literatura é a literatura deste país, quer dizer, aquilo não é muito claro o que é que foi, embora haja ali uma certa concentração cronológica, não é? Temos ali de repente a geração pós-Pushkin de Tolstói, de Dostoevsky, de Gogol, de Chekhov, temos tudo isso. É uma literatura que, como nenhuma outra, é um bloco, não é? E há muita gente que quer ler os russos e que acha que ler os russos é quase um ritual de passagem. Eu agora estou habilitado a falar sobre literatura, ou conheço a literatura, e isto não há em mais lado nenhum, quer dizer, não se diz vou ler os franceses. Estamos a falar de quê? Sim. Estamos a falar do Racine ou estamos a falar do Sartre? São muitos. E se sermos mesmo ler os portugueses? Pensamos no Luzia, no Camões, no Fernando Pessoa, Pois, no Nácio Queiroz e no sim. Camilo? Talvez, se formos pensar, eu acho, sei lá, podíamos juntar aí o Bocage, se calhar. Pronto, sim. Mas assim, os principais. É verdade, talvez. não existe. Vamos ler os alemães, vamos ler Não, os espanhóis, só mas os russos. Exato, os russos. Engraçado, sim. Olha, nós já esgotámos o nosso tempo e dedicámos este tempo todo aos livros. Eu tenho aqui mais assuntos para falar contigo, que vou aqui tocar muito brevemente, e peço também o teu poder de síntese. És editor de uma nova revista, Crítica 21, que está agora nas livrarias e que pretende mostrar que o pensamento da direita está vivo e se recomenda em Portugal? Sim, a ideia principal, aquilo é uma revista da direita. A ideia fundamental é, muitas vezes, quando nós entramos na discussão política, nem há comunicação possível, porque o que nós estamos o McIntyre dizia com graça que o mundo contemporâneo é um mundo de estilhaços de outros mundos, e aquilo que acaba por acontecer muitas vezes é isso, quer dizer, nem sequer estamos a falar a mesma linguagem que os da direita, os da esquerda, etc. E nesse sentido, aquilo pretende ampliar um bocadinho este mundo e dar a conhecer um mundo que está quase perdido e que precisa de ser explicado. Quer dizer, as pessoas... Ler o de Mestre ou ler o Donoso Cortés é uma coisa que hoje em dia não é possível, porque as pessoas perderam esta linguagem. E ter o mundo da direita a voltar para o mundo contemporâneo era um objetivo. Querem combater a hegemonia da esquerda na cultura e nos órgãos de comunicação social, e eu. Sim, sim. Mas a ideia não é uma ideia de política prática, é esta ideia de que a hegemonia não se vê no facto de haver muita gente de esquerda ou muita gente de direita. Vê-se no facto daquilo que é a tradição intelectual da direita, e podíamos citar vários nomes, mas estes casos são assim muito óbvios, que são quase considerados uns pais fundadores, o Burke ou o de Mestre. Aquilo que acontece é, nós já não falamos a linguagem deles. Quer dizer, quando nós olhamos para o de Mestre e lemos lá questões sobre a providência, nós não sabemos do que é que aquilo está a falar. Aquilo não é uma leitura que seja a mesma linguagem. Nós precisamos de entrar outra vez naquilo, senão não conseguimos ler. Não existe. É outro mundo. E por isso, esse é um mundo que precisa de ser recuperado. E é um mundo que tem uma tradição muito grande, muito rica, e que é uma pena que esteja fora daquilo que
que é Sim. o nosso dia-a-dia Sim. e que por isso... Sim, eu tenho um bom amigo que é conservador e está sempre a alimentar-se a dizer já não há bons conservadores em Portugal. Talvez isto surja nessa ideia. E olha, se eu tivesse de escolher um título para esta entrevista, acho que seria "É difícil para um alfarrabista ser progressista". Achei muito interessante da tua parte. Como é que vai a direita em Portugal? Agora sem um CDS no Parlamento, temos outras tendências conservadoras representadas. Vai bem? Eu acho que Vai ser como o alfarrabista? Vai existir daqui a 20 anos? Sim, vai existir. Acho que tem isto, e é a minha preocupação, quer dizer, a minha preocupação não é política no sentido parlamentar, Sim, da vida partidário. política do dia-a-dia, quer que seja. Acho que o que a direita tem é isto, é uma enorme dificuldade em expor da maneira certa aquilo que são as suas ideias e as suas causas, porque o seu mundo é um mundo a que a própria direita tem dificuldade em ter acesso, quer dizer, não está protegida por uma tradição intelectual que a ajude, que lhe dê a linguagem. Não existe a linguagem da direita. A direita acaba por estar numa certa desvantagem. Não quero dizer desvantagem, porque isto dá a ideia de que a esquerda está numa posição superior à direita, e não é isso que me parece. O que me parece é que muitas vezes a direita não está confortável com as suas próprias causas, e isso acaba por ser um problema para a direita, porque não tem a linguagem para as defender e tem noção de que aquilo que está a defender precisava de um contexto muito mais abrangente, de uma maneira de olhar para o mundo muito mais explicada, e que não é aquilo que as pessoas têm, e por isso acaba por defender as suas causas às vezes de uma maneira oblíqua, outras vezes acaba por não as defender exatamente, outras vezes acaba por ter problemas e dar-se mal quando a explica, porque nunca está verdadeiramente a explicá-las, porque não Sim. tem os meios para isso. Eu estive a ver fotografias do evento do lançamento da revista A Crítica 21 e pude reparar que a grande maioria das pessoas presentes teriam mais de 60 anos. Isto não é nenhuma espécie de idadismo nem preconceito. Queria apenas perguntar-te se a ideia de direita e de conservadorismo deixou de alguma forma de interessar às novas gerações e porquê? Não, só sobre o lançamento, as pessoas com mais de 60 anos eram as que estavam sentadas, porque os mais novos são cavalheiros. Mesmo ver um pouco dos novos que lá estavam, pareceu-me, nas fotografias que estão disponíveis. Tinha alguns, tinha gente nova, mas não sei se é. Também acho que estas coisas são um bocadinho cíclicas, porque acabam por se construir por reação. Se durante uma certa altura há uma grande hegemonia cultural à esquerda, há de haver outra altura em que depois o que é diferente é a direita. E isso vê-se, basta estudar minimamente a história política e a história intelectual ligada à política para ver que isto acontece muito. Quer dizer, quando aparece o Almada Negreiros, o que era chocante era ser um grande patriota, não é? Como ele gostava de mostrar que era. Quando depois, passado um bocado, passada a geração do Afonso Lopes Vieira, do António Correia de Oliveira, etc., vem a esquerda e esses é que são verdadeiramente revolucionários. Depois aparece ali uma geração mais ligada ao independente, que é outra vez chique ou engraçado ser de direita. Estas coisas acabam por ser um bocadinho cíclicas. Acho que nunca há uma idade e não há um ponto de vista próprio de uma idade. Aquilo que pode acontecer, se calhar, é ver de facto pessoas mais velhas que ainda tiveram acesso a uma réstia da tal linguagem de que eu falava, que lhes chegou e que permite perceber de outra maneira aquilo que é o ideário conservador, tradicionalista, da direita, o que quer que seja. Embora eu acho que seja uma questão muito mais antiga, quer dizer, não são as pessoas que vivem há 70 anos que tiveram acesso ao pensamento contra-revolucionário, conservador e de direita. Sim, tu já aqui te demarcaste da vida partidária, mas eu gostava de te perguntar, na tua apreensão daquilo que são os nossos políticos, a nossa classe política, perguntar-te se achas que os nossos políticos leem. E aqui também se calhar citava Arturo Pérez Reverte numa entrevista, num artigo que tu fizeste no Observador, em que destacas uma frase
dele que diz que a geração atual de políticos em Portugal e em Espanha, na Europa, tem muito pouca formação intelectual e histórica. Sim, eu não sei, quer dizer, não quero. Acho que há um lado que a vida de política é muito complicada e a coisa Não há tempo para ler. Não há tempo para ler, se calhar leem imenso, mas depois têm de condensar as intervenções em frases curtas, aquilo que dizem vai ser muito escrutinado, por isso é normal que as pessoas restringam aquilo que dizem, etc. Não sei, acho que é claro que há cada vez pessoas que leem e pessoas que não leem. Se antigamente tinham mais formação intelectual, depende, também, sim, Será que é uma antigamente- das coisas, é uma das coisas engraçadas da vida da Alfarrabista, é que nós vemos as pessoas normalmente têm um acesso ao passado muito filtrado e o que nós vemos é o Essa e o Camilo e o que quer que seja, e depois um alfarrabista tem acesso aos escritores todos medíocres que havia na altura e a tudo isso, por isso, quer dizer, não sei se antigamente seriam. É verdade que houve uma transferência daquilo que era a formação base da classe política, que foi durante muitos séculos uma formação nas humanidades para uma formação em economia e nas coisas mais técnicas. Por isso também é normal que as pessoas tenham menos bagagem naquilo que não é a sua formação, não é? Mas não sei sequer se é verdade Sim, que tem. mas este Pronto. artigo sugere-nos que antigamente os políticos liam mais, ou era só o Churchill que lia e escrevia, que outros políticos tens assim na memória que foram grandes amantes de livros e tiveram livros como influência nas suas políticas. Sim, há muitos, quer dizer, mas e muitos até engraçados. O pai do Disraeli, em Inglaterra, foi um grande bibliófilo e tem um livro sobre bibliofilia, que é dos livros mais engraçados sobre bibliofilia que existe, que é Curiosities of Literature. Mas quer dizer, houve muitos políticos que liam, quer dizer, está estudada a influência do Maurras, que era puramente um teórico no pensamento de Salazar. Está estudada a ligação do Mário Soares à literatura do século XX, não é? E dava passeios com o Agostinho da Silva, olha o privilégio. Pois sim, foi aluno dele, etc, não é? Sim. E quer dizer, e para trás há muito, até há muitos dos escritores conhecidos foram políticos, não é? Até o Almeida Garrett, se nós, sei lá, se formos para a Espanha, o Donos Cortés, o Balmés. Agora sim. não há essa figura. Não tem assim Do de um escritor. político escritor. Agora não há muito. Nas notas não dava para escrever muito. Durante uns tempos havia uma certa preocupação em ter. Mas era uma questão um bocadinho diferente, em puxar alguns escritores para a política, e vimos isso, quer dizer, o David Mourão Ferreira foi ministro, a Natália Correia foi deputada, o Deus Pinheiro foi ministro, houve alguma tradição, mas acho que o último. Acho que não, o último foi o Luís Filipe Castro Mendes, poeta que foi também Ministro da Cultura. Ministro da Cultura, Antes exato. houve Francisco José Viegas. Há sempre alguma tendência para este lado da cultura e da literatura também estar representado na política. Olha, como crítico literário, como é que tem sido ler o que os outros escrevem sobre o teu livro? Tem sido, na maior parte das vezes, coisas positivas? Tem sido... É olhares para, no fundo, Sim, alguém uma fazer o teu pessoa, trabalho. Sim, o que é que eu ia dizer? É isso, eu percebo muito bem o que as pessoas têm a fazer, por isso, quando é para dizer mal, percebo, quando é para dizer bem. Eu reparei hoje que, ao pesquisar, que o Diogo Vaz Pinto escrevia no Sol que Carlos Maria Bobone serve-nos um breve tratado geral, por vezes ácido e polémico, outras um tanto superficial ou ingênuo, sobre os bastidores, as personagens e as histórias que sustentam o vício da bibliofilia. E deu por mim a pensar, como é que será para ti ler uma coisa destas? Achas que foste ácido e polémico? Não, eu ácido e polémico não achei, embora, quer dizer, nós às vezes não controlamos, e é um problema de ser humano, não é? Não Sim. controlamos exatamente as implicações daquilo que escrevemos,
e pelo que eu vejo às vezes de algumas reações, se calhar há um lado polémico no livro que não era a minha intenção. Quer dizer, eu queria fazer um livro num tom achei nada feliz, polémico. simpático, pronto, mas pode haver algumas coisas. É sempre delicado falar das pessoas, não é? E as pessoas podem gostar de algumas coisas, outras não, e pronto, isso acho que não há muito a fazer. Agora, é isso. A ideia de alguém ler com atenção o nosso livro, seja para dizer bem, seja para dizer mal, eu acho que é uma coisa gratificante e é uma coisa que eu só posso estar reconhecido, até porque sei o que é estar do outro lado, não é? Sim, E exatamente. muitas vezes não gostar de um livro e isso ser uma coisa incómoda. Quer dizer, eu acho que ninguém gosta de ir dizer mal de alguma coisa, mas ao mesmo tempo uma pessoa tem um dever de verdade em relação àquilo que escreve, que leva a ter de dizer aquilo que acha, não é? Mas por isso, aquilo que eu gosto de ver é, se vejo que uma pessoa leu o livro e escreveu sobre ele, seja para dizer mal, seja para dizer bem, e às vezes eu tenho, pronto, é uma questão de feitio, eu gosto da ideia de alguém apontar uma falha, etc, porque normalmente uma pessoa não fica baqueado com isto, não é? Não pensa, tem razão, eu fui horrível. Tem razões para justificar aquilo que fez e aquilo que escreveu. Por isso gosto dessa ideia, gosto da ideia de discutir aquilo que uma pessoa gostou ou não gostou, acho engraçado. Agora, a questão de uma pessoa dedicar tempo e dedicar o seu pensamento a uma coisa que nós escrevemos é uma coisa muito simpática sempre. Sim. Olha, e há esperança para as livrarias? Não respondas. Se quiserem saber a resposta, é procurarem esta religião dos livros. Alfarrabistas, livrarias e livreiros está à venda em qualquer lado ou não? É fácil encontrá-lo? Acho que sim, sim, É? sim. Olha, eu gostei muito, aconselho verdadeiramente para quem gosta de livros. Para fecharmos, de que forma é que a música te ajudou a perceber de que género de escrita e cultura gostas tu? De várias maneiras. Quer dizer, há uma coisa importante na minha vida que houve ali uma altura pelos anos 2008, 2012, em que estava aí muito na berra a Amor Fúria, uma série de bandas portuguesas que falavam muito daquilo que era a minha linguagem e que eram relativamente próximas de mim. Muitas das pessoas que estavam ali eram irmãos mais velhos de amigos, pessoas que eu conhecia vagamente, e portanto é uma coisa muito consoladora ver uma linguagem próxima da nossa a ser feita, porque nós quando lemos nunca... A Lisboa do Cesário Verde não é a minha, não é a mesma coisa. Há sempre um lado da nossa incomunicabilidade que nós gostamos de ver desvendado. E a música, sobretudo esta música, esta geração, acabou por ter este efeito sobre mim, de me fazer ver que era possível, quer dizer, que os livros não eram só o Cesário Verde, ou o Pessoa, ou essa de Queiroz, que era possível usar aquilo que estava à minha volta para fazer aquilo que eu gostava de fazer. Na adolescência aprendeu a tocar guitarra com o João Só e durante algum tempo dedicou-se à música, no meio que surgiu à volta da Amor Fúria e da Flor Caveira. Diz que nunca teve grande talento musical, mas ainda assim foi um mundo que o ajudou a perceber de que género de escrita e de cultura é que gostava. Cresceu com um pai alfarrabista, fundador da livraria Bizantina, e por isso passou numa livraria aquelas horas vagamente entretidas que os filhos passam nos trabalhos dos pais. Os grandes fólios encadernados em pele ou em pergaminho e os jornais do século XIX sempre representaram para si a banalidade do material de escritório. Só é excêntrico aquilo que é raro, pelo que, para ele, o modelo do alfarrabista ou do livreiro sempre foi um modelo da normalidade. Tem 4 filhos e, fora o trabalho e o trabalho que os filhos dão, diz que não faz muito mais além de ler e escrever. Está a montar a Academia Observador, que oferece pequenos cursos com especialistas sobre temas complexos da atualidade. É editor da revista Crítica 21, que chegou recentemente aos quiosques e às livrarias e que quer mostrar que em Portugal há mais mundo para além da esquerda. Lançou recentemente o ensaio A
Religião dos Livros, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um belíssimo ensaio integrado na coleção Retratos da Fundação, que aconselho a todos os amantes de livrarias, livros e livreiros. É crítico literário e também podem ler os artigos que escreve frequentemente no Observador, quase sempre dedicados aos livros. Quem lê é sempre livre e nunca está sozinho, pode viver nesse mundo de imaginação guiada e privar sem licença com os grandes espíritos que habitaram a Terra. Palavras de Carlos Maria Bobone, a quem agradecemos a última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Carlos, obrigada. Obrigado. Tive que saltar aqui montes de coisas, porque quando é livre uma pessoa não se controla. O que vamos fazer?